Bom dia, irmãos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos irmãos, porque na última mensagem, a gente usou aquele fone de ouvido e foi subindo o cabelo, né? Mas eu admirei que ninguém ficou rindo. Depois eu fui assistir, eu achei tanta graça daquilo. Mas quando acontecer isso ou outra coisa, pode erguer e avisar, tá bom? Porque eu não sabia colocar direito aquele fone de ouvido e foi subindo o cabelo, né? Mas enfim, glória a Deus por tudo. Pela sua vida, pela sua família, pelas lutas que você está passando, porque Deus está trabalhando em todos nós até que Cristo seja formado na nossa vida. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do Salmo muito conhecido, é o Salmo 23. Vamos abrir lá? E até eu queria convidar vocês, vamos ficar em pé e vamos ler o que vai ser projetado ali. É na versão atualizada, Almeida, revista atualizada, né? Deixa eu só aqui abrir um pouquinho, um momentinho só. Esse salmo foi Davi, né, que escreveu. Ele era pastor de ovelhas. E quem sabe naquele dia a dia dele, ele foi aprendendo a conversar com o pai e percebendo que assim como ele era um pastor que cuidava com carinho das ovelhas, Deus também era o nosso pastor. E daí saiu esse salmo tão lindo, né? Vamos ler junto então? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Muito obrigada, podem sentar-se. A gente não vai seguir todos os versículos, mas hoje pensando um pouquinho em algumas partes. Então, voltando a Davi, né? Ele era o caçula dos irmãos e o trabalho dele era cuidar de ovelhas. Pode ser então porque ajuda muito, né, irmãos? Quando a gente tem contato com a natureza, Deus fala com a gente, não é? E ele ali, quem sabe lá no campo, cuidando das ovelhinhas, levando elas para beber água. Aquilo foi, acho que foi entrando no coração dele, um entendimento. Porque ele estava lá como um pastor e ele cuidava, procurava fazer o seu melhor para aquelas ovelhas. Então assim mesmo ele sentiu, puxa, Deus é o meu pastor. E quem é esse Senhor? Se a gente for pensar no que o Davi pensava, quando ele escreveu ali, o Senhor é o meu pastor. O que é que Davi conhecia de Deus? Além daquele dia a dia dele, né, e conversando com Deus, mas o que ele tinha de conhecimento, ele não tinha toda a palavra de Deus que nós temos até hoje. Ele só sabia, por exemplo, então, de Adão e Eva, depois Noé, me ajuda, né? Depois Abraão, quando Deus chama uma pessoa e promete que vai fazer dela uma grande nação. E Abraão só tinha essa palavra para acreditar nesse Deus. E creu e agiu conforme essa orientação. Enfim, aí Abraão, Isaac, Jacó, todas as histórias, Davi sabia. E depois José, aquele filho de Jacó que sofre, né?
é judiado pelos irmãos, tem inveja, vendido como escravo, depois vai parar lá como escravo numa casa, trabalha, faz tudo certinho. E aí, de novo, uma injustiça, ele vai parar na prisão. Esse José poderia, por exemplo, falar, acho que não vale mais a pena seguir a Deus, né? Por que eu persevero tanto? E só vem luta, luta. Só que hoje, a gente sabe com a história dele, que não era ali o fim, era um processo na vida de José. Assim como as nossas provações, as coisas não resolvidas, as coisas que nos fazem sofrer, que a gente chora, e que é difícil, que às vezes a gente está lidando ou na família, ou no trabalho, ou pessoalmente mesmo. Isso tudo, irmão e irmã, você crê que o seu pastor está transformando isso para a bênção? Crê? Tudo isso Deus está usando. E às vezes são problemas tão profundos, né? Tão difíceis. Mas então, Davi sabia. Desde aí, José. Depois de José. Deus já tinha avisado. Esse povo ia ficar 400 anos no Egito. Escravos. Irmãos, 400 anos. 4 gerações pelo menos. Nasce escravo, morre escravo. Neto, o filho vem escravo, morre escravo. Puxa, onde que está Deus? Eles poderiam dizer. Mas Deus ainda estava no controle, e Ele já tinha avisado Abraão 400 anos. E aí, na hora certa de Deus, Deus que move todas as situações. Deus que não deixa um passarinho cair se Ele não quiser, quanto mais pessoas. Ele escolhe Moisés. Moisés começa a fazer pela força dele, aí se dá mal, mata uma pessoa, se tornou assassino, foge, né? Mas aí 40 anos, olha como Deus não tem pressa, hein? 40 anos no deserto, Deus trabalhando com Moisés, afiando ele, para ele vir ali e ser o servo do Senhor, que não vai fazer na força da carne, mas vai simplesmente obedecer o que Deus tem. E aí, todas aquelas 10 pragas vêm sobre o Egito, é liberto, muito bem. Aí Davi também sabia da parte que o pessoal fica 40 anos no deserto, mais 40 anos. Irmãos, tudo isso foi escrito para o nosso ensino da igreja, tudo isso. Muito bem, 40 anos no deserto, depois aí vem Josué, aí vem os juízes, né? Vários que Deus levanta, porque o povo desobedecia, então colhia o pecado que plantava, vinha a opressão, vinha um povo inimigo, dominava, judiava, aí então eles clamavam a Deus, Deus ouvia, levantava um líder, esse líder abençoava, livrava a turma, dali a pouco o povo desobedecia de novo, caía e ficava nesse círculo, né? Esse é o livro de Juízes. Muito bem, Davi vai ser o segundo rei. Ele ainda está aqui, aqui no caso, eu não sei exatamente quando ele escreveu isso, mas se for ligado à época que ele era pastor, então ainda ele não era rei, ele era um jovenzinho. Mal sabia ele o que Deus estava planejando para ele. Só que o fato dele conhecer a Deus e ter caminhado, aprendendo quem é o Senhor, fez toda a diferença quando Deus, mexendo ali os pauzinhos, fala através do pai dele, Davi, teus 3 irmãos estão lá no exército, vai lá, porque está tendo uma guerra com os filisteus, você está sabendo, ok? Leva essas comidas. Aí então está lá, em 1 Samuel, capítulo 17. O que ele tinha que levar lá? Deixa eu ver aqui, um momentinho só que eu não marquei, né? 1 Samuel 17. 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos 1 efa deste trigo tostado, e estes 10 pães,
e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-o ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Essa era a missão de Davi. Era só levar lá e entregar, né? Então, olha, um efa, dei uma pesquisada aqui no fim da Bíblia, né? Tem as medidas antigas, 17 litros,62. Era pesado, né? Mas ele tinha, acho que, animais para levar, né? Pães, né? 10 pães e 10 queijos. Ok. Davi nem imaginava o que Deus estava preparando para ele. Porque quando ele chega, o que ele encontra? Aquele gigante. E aí, vendo também as medidas, a gente já calculou côvados como 50 centímetros, né? Mas aqui dessa Bíblia fala 44 centímetros. Ó, no 1 Samuel 17, no versículo 4, diz ali. Bom, não vou contar todos os detalhes, né? Aquela história, a batalha, estava lá os filisteus e os israelitas, olhando um para o outro assim, né? E aí saiu um guerreiro, que era o Golias. Então, aqui o 4, vamos ver a descrição dele. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Então, aí, ó, se um côvado for 44 centímetros, né? Mais ou menos, isso aí, entre 44 e 50 centímetros. Quanto que ele media? Me ajudem aqui, eu calculei, vamos ver se está certo. Ó. É isso mesmo? 2, me ajudem, quem é bom de matemática. Faltou eu anotar. Oi? 2 e pouco, né? Quase 3, né? 2,90 e pouco, acho que, né? Quase 3 metros. Então, a gente, em geral, quando vê o desenho, a gente imagina aquele gigante enorme, né? Mas 3 metros já é grande, né, irmãos? Aqui, talvez, quem seria mais alto, 1,80 m. Alguém tem mais que 1,80 m? Me ajudem aqui. Não? 1,80 m? 1,79 m. Ah, por gentileza, você pode ficar em pé, irmão? 1,79 m, yes! Obrigada, Vitor. Ó, 3 metros, então 2,90 m seria 2 do Vitor. Seria essa altura, mais ou menos, tá? Para a gente entender como que seria esse gigante. Só que vai dizendo que ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Fui calcular também. Um ciclo, 11 gramas. Sabe quanto pesava a couraça dele? 57 quilos. Só a couraça. Né? Aí depois vai dizer caneleiras de bronze, também não diz o peso, mas, né? Dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão. Coisa grande. A ponta só da lança, 600 ciclos de ferro. Calculando, 6 quilos. Só a ponta da lança, 6 quilos, hein, irmãos? Bom, era um gigante. Realmente era um gigante, um pouco, né, maior do que a gente estava acostumado a ver um ser humano. Mas, ok. A caminhada de Davi preparou ele para aquele momento. Ele viu aquilo. O povo, tanto os filisteus quanto Israel, e ninguém com coragem de enfrentar esse gigante. E o que esse gigante estava falando? Ele estava zombando também de Deus, né? O que ele falava aqui, ó, vamos ver o que ele falava. Desculpa, irmãos. Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos.
Irmãos, ali tinha valentes, preparados. Gente que treinou muito. Para ser um soldado não era fácil, para andar com a armadura, manejar bem a espada e tal. Mas ninguém teve aquela força moral, vamos dizer assim, ou mesmo a presença de Deus, para ter o discernimento do que Deus queria fazer. E foi um rapazinho, o Davi, por causa de conhecer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele encarou. Então agora vamos fazer uma pausa. E eu queria que você pensasse um pouquinho. Que necessidades você tem enfrentado nesses últimos dias? Ou, melhor, como o irmão Edson falou, né? A gente já tem ganho tudo, né, irmão? Talvez a gente só podia agradecer, né? Mas, de repente, sim, talvez tenha algum motivo que você queira estar colocando isso hoje. E aí vem o desafio. Vamos fazer duplas de oração? E a gente orar um pelo outro, lembrando, o Senhor é o nosso pastor, tá bom? Seu e do seu irmão, da sua irmã. E aquela necessidade que a pessoa colocar, aí você vai estar orando, quem sabe até com fé, agradecendo que o Senhor já vai conceder, né? Agora, uma outra coisa, se vocês quiserem, não apenas o que eu quero, né? Eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso daquilo. Pode ser que sim, é isso mesmo. Mas talvez, eu queria que você refletisse mais uma coisa. O que será que Deus, olhando para a sua vida, Ele percebe que é uma necessidade? Deu para entender a pergunta? Deus olhando para a minha vida, para a sua vida, que será que Ele, já que Ele é o pastor, que nada vai nos faltar, o que será que Ele gostaria de nos dar? E aí eu vou pedir para vocês orarem, pode ser? Deu para entender? Está difícil, não? Dá? Pode ser ou em dupla, ou com alguém que esteja sozinho. Vamos gastar agora, eu vou dar 10 minutos, tá bom? Para a gente praticar isso. Olha, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, ok? Então vamos lá. Então são 10h52, uau, já. Vamos mais um pouquinho, 10 minutinhos. Se der em 5 a 7, tudo bem. Qual seria a sua necessidade? Esse é um. E qual seria, talvez, Deus olhando para você o que Ele gostaria de te dar? Tá bom? Desde o início chamou-nos para um caminho sem fim.
Legal, obrigada. Já foi, né, uns 10 minutos, puxa, 11 horas já. Queridos irmãos, vou tentar resumir rapidinho, tá? As outras duas partes da mensagem. Então, hoje, a gente sabe que o nosso pastor é o bom pastor. É aquele que se dispôs a dar a vida, né? Como fomos orientados hoje, né? No louvor. Ele se dispôs a dar a vida. Davi também não entendeu, talvez, que o maior presente que ele estava levando não era aquele alimento. Era a própria vida dele. Porque lá, por ele conhecer a Deus, ter o temor do Senhor, a vida dele foi usada para glorificar a Deus. Venceu o gigante, enfim, né? E o nosso pastor é aquele que deu a vida por nós. Se eu fosse já terminar agora a mensagem, é dizer: Ele deu a sua vida por mim, por você. Você também não quer dar a sua vida para o Senhor como gratidão? E pode ser nas pequenas coisas, no que você faz no dia a dia, no que o Espírito Santo te guia. Acho que eu vou, não sei, vem o nome de um irmão, uma irmã, vou ligar lá, saber como que esse irmão está, né? Ou, acho que eu vou ligar para aquele meu parente. Quem sabe vou mandar uma mensagem, não sei. Ou vou fazer mulheres, né, que costumam dar pratinhos e tal de comida. Tem N possibilidades. Mas a gente estar atento ao que o Senhor quer e a nossa vida ser bênção. Mas eu queria então, não vou terminar agora, tá? Mais um pouquinho, irmãos. Falar que o bom pastor é aquele que deu a vida por nós. João 10, 11, diz ali: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No 14, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E o 15, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E o 16 é nós que estamos incluídos, olha lá. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Deus está encaminhando para isso. Você tem ouvido a voz de Deus? É um aprendizado. E aqui, eu queria deixar só uma observação, né? Esse é um dos livros que faz parte da caminhada com Deus do discipulado. Tem vários livros que foram selecionados, né? Ele é bem prático, você vai preenchendo e tal, né? Quem está fazendo a caminhada do discipulado já está talvez fazendo ou já fez, né? Mas enfim. Mas aqui atrás tem um desenho que eu vou pedir para passar, que é isso aqui, olha. Por favor. O primeiro, dá para ver? Não, né? Está um pouquinho pequeno, né? Mas começa ali, Deus. E naquela seta maior, número 1, é a obra de Deus. Esse lateral é a explicação, mas eu estou aqui e vou falando, tá? Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Só que aí, no número 2, que é embaixo da nuvem, escrito Deus, e tem uma flecha assim, né? Número 2, relacionamento. O que significa? Deus busca um relacionamento de amor contínuo com você, que seja real e pessoal. Qual que é a parte de Deus? Qual que é a nossa parte? A nossa parte, irmãos, é buscá-lo também, para a gente, sabe, conectar. Ele quer falar com você, mas se você não para ouvir ele, também vai ficar difícil, né? Então é importante, devocional, ler a palavra, orar, né? Aí vai lá embaixo, número 3, é um convite. Deus convida você para envolver-se com ele na sua obra.
E aí ele vai, fala pelo meio do Espírito Santo, aí tem a sarça ardente, Deus fala. Depois, quando fala, que nem falou para Moisés, ele teve uma crise de fé, né? Eu obedeço ou não obedeço? Se o Moisés, depois que ouviu a sarça, Deus falando assim, olha, vai você, vai lá, eu te escolhi. Mas ele fala, ah, não, Senhor. Né? Ele até falou, né? Manda outro, menos eu, né? Porque eu sou pesado de língua. Mas no fim Deus cobrava, aí ele foi. Né? Mas nós também, nesse relacionamento com Deus, vamos ter momentos que Deus vai colocar em xeque. Porque às vezes vai falar assim, olha, aqui não está certo. Precisa ir pedir perdão, precisa ir acertar, ou muda a atitude, né? E aí, olha a coisa boa, Deus nos ajuda a fazermos essas mudanças, e quando a gente se submete a Ele, nós conseguimos, com a ajuda dEle, né? Os ajustes, e aí então vamos para a obediência. E assim, olha, vê que a flecha está indo para lá, né? A gente está cada vez, pela prática, ouvindo a Deus, nesse relacionamento a gente vai crescendo em conhecer a Deus. Então, olha que interessante, hoje o irmão Edson falou sobre que Deus escolheu em Cristo estar toda a plenitude de Deus, né? Colossenses 2, vamos ver lá, Colossenses 2, 3, estou quase acabando, tá, irmãos? Colossenses 2, 3, isso, obrigada. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus? É Cristo. Vamos ver o 3. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, eu acho que a gente só está raspando a beiradinha ainda. Você já pensou conhecer Jesus Cristo nesse nível? Jesus, nos ajude, né? Todos os conhecimentos, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E em Efésios 3,19, também diz, é um pouquinho antes, né, que estava na lista, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando você conhece a Cristo, conhece a Ele, conhece o seu amor, olha o que Deus está prometendo. Todos nós seremos tomados da plenitude de Deus. Deus é amor. Irmão, irmã, não vai faltar amor. Jeitos de amar, não vai faltar. Não vai faltar força, todos aqueles frutos do Espírito vai transbordar em sua vida. E isso tudo está ligado em conhecer a Jesus, tá bom? Então aqui, para terminar, eu quero terminar lá no Salmo 23, eu tinha mais coisa, mas eu vou cortar porque ficou comprido, né? Salmo 23, o versículo 6. Essa é a promessa também que está conosco. Olha, irmãos, que preciosidade. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Hoje, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus está junto com você. Você crê? Talvez a gente ainda não tenha olho para ver, né? Às vezes a gente só olha coisa ruim e só está reclamando. Pode ser. Deus, muda isso em nós, né? Mas isso é fato. A bondade e a misericórdia de Deus estão nos seguindo hoje. Está nos seguindo, mesmo no meio de uma fase de envelhecimento. Está nos seguindo, mesmo para aqueles que perderam pessoas nessa semana, né? Tivemos vários lutos aí. Que Deus continue a consolá-los. Bondade e misericórdia de Deus. Então, irmão e irmã, sabendo que o Senhor é o meu pastor, Ele tem suprido, nada tem faltado. Eu pergunto, você também quer se tornar
uma pessoa que, como Davi, por conhecer a Ele, vai poder ser bênção. Quem sabe você já está sendo, né? Já está. Mas crescer nesse conhecimento de Jesus, na intimidade dEle, no devocional, na palavra, na oração, mas nas experiências, obedecendo a Ele e sendo bênção. Quantos querem ser bênção? Amém. Você crê que também isso está no depósito de Deus, nada me faltará. Vamos pedir isso? Vamos pedir? Só Deus sabe o que Ele tem na frente da sua vida. E todas as coisas do passado, até erros, pecados, passando pela cruz de Cristo, se tornam riqueza de aprendizado para você abençoar outras pessoas. Amém? Vamos orar então? Eu queria convidar você a ficar em pé, e eu vou estar orando. E se você quiser, então aí você fala um amém aí bem forte, né? Senhor, aqui está a nossa vida, tá bom? Jesus, muito, muito obrigada. O Senhor é o nosso pastor. O pastor que não apenas falou, mas fez. O Senhor deu a vida. No caso de Davi, ele teve coragem para enfrentar um desafio. O Senhor também, mas não era de glória, Pai. Era de humilhação, era de dor, era de desprezo de toda uma sociedade, Pai. Obrigada a tua coragem, obrigada teu amor. Pai, hoje nós queremos te agradecer por esse imenso amor. Depois vamos tomar a ceia. Mas eu quero te pedir, Pai, continua esta tua obra profunda de conhecermos o Senhor, de sermos tomados pela tua plenitude, Senhor, porque conhecemos o teu amor e vamos aprofundando em conhecer mais esse teu amor, Senhor. Oh, Pai, levanta cada irmão e irmã aqui, onde quer que esteja, onde o Senhor os tem colocado, para ser vaso de bênção, porque do pouco, Pai, que o Senhor já tem feito, e ainda do muito que o Senhor irá fazer, nós cremos que o Senhor irá transbordar, porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Muito obrigada, Pai. É isso que está no coração de muitos irmãos e irmãs aqui, Senhor. Obrigada. Usa sim, Senhor, para a tua glória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Yes, pode sentar, obrigada. Vamos então para a ceia, né? Desculpa, irmãos, que ficou comprido, né? É.